prazer partilhar desse momento tão importante para esse grupo para essa rede de pesquisa, né, que se formou em torno do projeto. Eu agradeço em especial ao professor Teófilos e a equipe do Leves, e também, né, a professora Fernanda Cardoso pela proposição e coordenação desse super projeto. A pesquisa em Uruguaiana, cidade situada no extremo oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e Uruguai, foi coordenada por mim, realizada pelo grupo de pesquisa Tuna, Gênero, Educação e Diferença, e contou com as pesquisadoras Marina Marte, Mariana Fontoura e Bruna Lifred, estudantes da Unipampa Campus Uruguaiana. Eu gostaria de registrar nossa gratidão às nossas interlocutoras e aos nossos interlocutores da pesquisa, que nos receberam tão generosa e pacientemente. A sua dedicação e comprometimento no enfrentamento da violência contra as mulheres são dignos de nota, sobretudo por atuarem em um contexto tão adverso. E eu quero fazer um agradecimento especial àquelas que nos acolheram em uma estadia mais prolongada, que nos permitiram compartilhar o dia a dia dos seus afazeres. A coordenadora do Serviço de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência, o SAMVIVE, a delegada especial de atendimento a mulheres de Uruguaiana e a sua equipe, e a juíza titular da 2ª Vara do Fórum do Município, nosso muito obrigada. Nós entramos em campo imbuídas do desejo de conhecer as práticas, as ações, os serviços em torno do problema social da violência de gênero contra as mulheres em Uruguaiana, de maneira a problematizar os processos de judicialização. Ao longo dos mais de 24 meses de pesquisa, circulamos por diferentes espaços do que denominamos de campo político de enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres, o nosso objeto de pesquisa. Ele pode ser entendido como um espaço de produção de sentidos, de disputas e de poder em torno da definição dos termos do que seja o fenômeno da violência contra as mulheres e também das formas de enfrentá-la. Aprendemos com nossas interlocutoras que esse campo, de modo geral, pode ser caracterizado por dois elementos fundamentais. De um lado, a escassez de recursos de diferentes ordens, sejam eles, né, materiais, humanos, institucionais, como, por exemplo, na escassez de programas, projetos, serviços de uma rede consistente, e também políticos, seja por uma sociedade civil de baixa intensidade, por um executivo e legislativo pouco interessados no problema social da violência de gênero. Além disso, é significado por uma matriz moral centrada na família, tomada como valor, princípio e ente de direitos, a qual correspondem convenções de gênero que, articuladas ao marcador de classe, ensejam modelos de feminilidade e de masculinidade estritos. Se o familismo é uma ideia-força predominante no campo investigado, conformando uma cultura política e formas de subjetivação que operam em torno do enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres, seus sentidos não são consensuais, o que denota outro elemento super importante que a gente encontrou na etnografia. Nós identificamos o crescente interesse em investimento político do campo evangélico tradicional e pentecostal na apropriação e definição dos termos do enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres, o que empresta cores particulares ao familismo. É necessário que se reitere que o familismo não é novidade. Ele tem sido foco de intensos debates no campo da assistência social, sobretudo na problematização da relação entre Estado e proteção social já há algumas décadas, como a Regina Miotto, Cássia Carlotto e Silvana Mariano têm nos mostrado. Tampouco é a relação entre Estado e família, sobretudo no que tange à ingerência estatal sobre famílias das camadas urbanas de baixa renda. Cláudia Fonseca, há décadas, vem etnografando essa relação e as suas transformações. A novidade parece estar, no entanto, na força do seu persistente enraizamento e na potencialidade de complexificação do fenômeno da judicialização. O que se traduz, né, na evidência etnográfica mais significativa da nossa pesquisa.
A incorporação do familismo à análise da judicialização possibilitou colocar em perspectiva outros aspectos dos efeitos desse processo para a constituição das mulheres como sujeitos de direitos, conforme a literatura tem demonstrado, em especial, né, Gita Debério, Teófilos Rifiotis. Em Uruguaiana, no percurso pela superação da situação de violência vivenciada, as mulheres buscavam a DEAN, que vinha sendo a porta de entrada principal de uma exígua rede. Esta rapidamente interagia com a promotoria e a segunda vara para a expedição de medidas protetivas. Nas audiências de Marias da Penha, como são chamadas aquelas relativas à verificação das medidas protetivas expedidas, a juíza ouvia as partes e distribuía muitos aconselhamentos aos casais litigantes, na expectativa de que as tensões fossem superadas e houvesse reconciliação em nome da saúde familiar. O conselho e advertência mais recorrente era direcionado aos homens, a quem ela dizia que o caminho mais curto para o homem de bem ir para a cadeia é a violência doméstica. Convencida de que uma terapia familiar é necessária, pois é preciso mudar o interior da pessoa e de focar no núcleo familiar para que a criança não se torne a próxima vítima ou o próximo agressor, a titular recomendava a busca de tratamento terapêutico. Como não há alternativas na cidade, de forma geral, as mulheres eram encaminhadas para o SAMVIF e para assistência social, e os homens para a saúde, com indicação de tratamento compulsório nos CAPs AD e participação nos AAs. Além disso, sugeria as palestras gratuitas do Instituto Inteligente, um consultório ambulatorial e referência em saúde mental e dependência química local, uma empresa privada. Nas audiências, podia-se perceber que, em nome da saúde da família, os homens instados a serem de bem e as mulheres empoderadas psicologicamente, como entes na família, precisavam ser tratados. Assim, nos diferentes espaços pelos quais circulamos, nas situações observadas e nos relatos ouvidos, repertórios de gênero emergiam, apontando modelos desejáveis de feminilidades e de masculinidades. Bons maridos são aqueles trabalhadores e provedores de uma vida confortável e não violenta. Boas mulheres, por sua vez, são as cuidadoras do lar e da prole. No entanto, são sujeitos dissonantes que chegam aos serviços. Os homens são, como a gente costumava ouvir, flores que não se cheiram. Usam álcool, drogas e se tornam violentos. Sem álcool e drogas, são ricas pessoas. As mulheres, com muitas crias ao pé, expressão nativa para aquela que tem muitos filhos de diferentes pais, são xismentas, uma outra categoria nativa para um tipo específico de escândalo público. Elas são ciumentas, são nervosas, de temperamento difícil, alteradas, bravas, imprevisíveis, incomodativas, persecutórias e vingativas, frente às quais há que se proteger, pois caso não consigam o que querem, podem fazer uso da medida protetiva para prejudicar os acusados. Portanto, nos diferentes contextos, com diferentes ênfases, pode-se identificar um processo de disseminação e inculcação de valores relativos a um ideal de família, ao qual correspondem modelos saudáveis, né, entre aspas, de feminilidades e de masculinidades, com foco na proteção e desenvolvimento da prole. Nesse sentido, as agentes e os agentes, as ambiências dos diferentes espaços do campo político de enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres desempenham um papel fundamental. Traduzem eloquentes práticas discursivas de um processo de pedagogização em torno da conformação dos sujeitos dissonantes aos moldes do familismo, envolvidos em situações de violência doméstica, que encontra nos processos contemporâneos de judicialização uma relevante face. É isso, muito obrigada.